Então vamos mais uma leiturinha enquanto vocês aguardam aí o atendimento. Aí a nossa amiga ali tirou bem-aventurados que têm puro coração, e a mensagem que ela tirou, o item é o 20º, bem-aventurados que têm fechados olhos. Aí diz assim, né? Meus bons amigos, para que me chamastes? Porque eles estão, essa mensagem foi feita numa reunião que Kardec fazia da Revista Espírita, né? Então os médios incorporavam e ele analisava, sabe, cada mensagem que vinha, e muitas ele colocava aqui no Evangelho. Então essa mensagem é do Vianney, que foi um cura, né, um padre lá em Paris. Então ele pergunta, por que vocês me chamaram? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre essa pobre sofredora que está aqui? Vocês querem que eu a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ela ore e espere. Não sei fazer milagres, sem que Deus o queira. Todas as curas que eu tenho podido obter e que vos foram assinaladas, não as atribuais, senão àquele que é o Pai de todos nós. Nas vossas aflições, volvei sempre para o céu o olhar e dizei do fundo do coração, meu Pai, cura-me, mas faze que a minha alma enferma se cure antes que o meu corpo. Que a minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve ao teu seio com a brancura que possuía quando a criastes. Após essa prece, meus amigos, que o bom Deus sempre ouvirá, dadas vos serão a força e a coragem, e quiçá também a cura, que apenas timidamente pedistes em recompensa da vossa abnegação. Deu para entender esse pedaço, gente? Ele, um espírito, né? Ele percebeu que tinha uma mocinha cega e que ela, em pensamento, estava pedindo muito. Eu quero que me cure, eu quero enxergar, eu quero a cura. E ele diz, né? Que ele nunca fez nada sem que a vontade de Deus estivesse à frente. E que, normalmente, ele fala, quando vocês quiserem uma cura, primeiro, peça a Deus que cure sua alma, porque é a alma que faz adoecer o espírito, o corpo, e não o espírito. Então, o espírito adoecido na desconfiança, na ingratidão, na desilusão, naquela vaidade, na ganância, por que o meu vizinho tem e eu não tenho? Por que o meu irmão está tão bem e eu não estou? Porque, entende? Então ele vai se adensando, né? As energias vão... É como a água, gente. Quando a gente põe a água no fogo, né? Ela começa a evaporar, ela fica leve e vira vapor. Quando a gente, sabe, se aquece, o fogo da dor, é como se fizesse isso nas nossas energias. A dor vai fazer, quando a gente entende que nós somos herdeiros de nós mesmos, que nós criamos o nosso destino, nós é que fazemos a nossa vida. Não é ninguém. Ninguém tem mal olhado, é a gente que está naquela vibração ruim. Entende? O outro pode olhar como for. Se a gente estiver de boa, não acontece nada. Vocês sabem disso, né? O dia que a gente levanta de boa, não tem chuva, não tem frio, não tem trânsito ruim, porque a gente está de boa, né? Mas o dia que a gente não está, quando a gente está, né, de cara virada, acorda já, acho que dormiu mal, né? Então, tudo incomoda, tudo, né? Então, não são as coisas. Por exemplo, eu tenho alergia, né? Mas a minha alergia só me incomoda quando eu não estou legal. Quando eu estou implicando com o meu quintal enorme, com as árvores que derrubam tantas folhas, eu não aguento mais varrer esse chão. Agora, esses dias, está horrível. São 5 árvores em volta da minha casa. Então, vocês não imaginam. Então, eu vejo, quando eu vou varrer assim com bronca,
Aí começa a espirrar, começa a tampar o nariz. Então não é alergia da planta, do pó, nem da folha. É a minha intolerância. Deu para entender? E quando eu falo, nossa, mas está tão bonita, nossa, que bênção ter essas árvores, né? Deixa, apesar do calor, elas dão esse frescor, que eu estou agradecendo, eu varro, tudo, não sinto nada. Se fosse o pó e a folha, eu estaria doente? Sempre. Mas não é. Então, é a nosso estado de espírito. Por isso que o cura aqui está falando. Peça, antes de pedir uma cura, peça força, coragem, resignação, lucidez para entender de onde vem a doença, como que eu dei causa para isto. Entende? E tudo, se vocês pegarem a metafísica da saúde, vocês vão ver que tudo tem uma causa emocional. Por trás de todos os nossos problemas tem as emoções, os nossos sentimentos. Então o cura, já naquela época que não tinha esse estudo da metafísica, das nossas emoções, ele já está se antecipando e dizendo, né? Então, eleve, né, ao teu seio, para que sua alma, né, faça a oração para que sua alma se eleve com a brancura que possuía quando Deus a criou. Após essa prece, que o bom Deus vai ouvir, dada vos serão força e coragem, e quiçá, talvez, quem sabe, a cura. Porque a cura do corpo não é tão importante quanto a cura da alma, quanto a compreensão que a gente possa ter de quem somos, de onde viemos, para onde vamos, qual é o sentido da vida, qual é a finalidade da gente estar aqui. Então a gente precisa, sabe, promover esse autoconhecimento, buscar e através dele desenvolver auto-amor, auto-perdão, autoestima, né? Autoconsideração, porque assim a gente vai se harmonizando com as coisas. A gente vai entendendo que os desafios da vida é só para fazer a gente se mover e andar. Entende? Senão a gente ficaria estagnado ali na zoninha de conforto, numa boa, né? Então, continuando, ele diz: contudo, uma vez que eu aqui me acho, numa assembleia onde principalmente se trata de estudo, dir-vos-ei que os que são privados da vista, a mocinha era cega, né? Deveriam considerar-se os bem-aventurados da expiação. Gente, quando que a gente vai considerar que um cego é um bem-aventurado, né? Mas se a gente vê lá a passagem do cego de Jericó, a gente vai entender. Então lembrai-vos de que o Cristo disse convir que arrancássemos o nosso olho se ele fosse mau, e que mais valeria lançá-lo ao fogo do que deixar que ele se tornasse causa da vossa condenação. Lembram dessa passagem? Então Jesus diz assim, num momento lá, no sermão, né? Se tua mão foi objeto, né, de dor, de desatino, é preferível que cortar e lançar ao fogo do que você reencarnar e praticar as mesmas ações com essa mão. Deu para entender o porquê que às vezes a gente nasce sem mão, sem pé, sem olho, sem isso, sem aquilo? Porque talvez usássemos de novo para o mal, né? E o olho, aí ele fala do olho, né? Você, a pessoa que só vê os interesses próprios, só vê maldades, só vê o lado ruim das coisas, ela cria uma psicosfera terrível para ela mesma, né? Fica girando só em torno de si mesmo. Então, de repente, o cego, o que acontece com o cego? Não sei se vocês conhecem algum, mas eu conheci 2 irmãos. Um tinha problemas mentais e o outro era cego, lá em Porto Feliz, que eu morei 2 anos e meio em Porto, antes de morar aqui, né? E o que era cego, ele sabia exatamente quem estava chegando dos conhecidos, né? Sabia se a gente estava, mesmo um desconhecido, que nem eu, ele não me conhecia, quando eu cheguei, ele falou, você está calma e curiosa. Porque pelo nosso jeito de andar, pelo nosso jeito, sabe, nossas energias, então ele vê tudo isso, percebe tudo isso, entende? Você não tem a visão
você começa a expandir a sua percepção extrasensorial. Entende? Captar o modo como o outro andou, sentir as energias. Não acontece às vezes de você estar assim, parecer que tem alguém atrás de você te olhando e você vira a cabeça e tem alguém ali, né? Fixou a mente e você percebe, você sente. Então o cego, ele desenvolve o sexto sentido, né? O sentido, ele começa a sentir as pessoas, porque quando a gente vê, a gente já olha o externo, né? O que está por fora. E, nossa, olha, parece uma arrogante, e lá vem a dondoca ali, toda assim, não é assim que a gente fala, né? Mas o cego não está vendo, então ele vai na essência, sente a vibração da pessoa, sente a energia que a pessoa está irradiando e dificilmente erra, né? Então, a gente, quando tem os olhos, a gente vê só o que está na superfície, que nem patinho na lagoa, né? Nem se molha, a gente não aprofunda nada. Então, às vezes, nossa, mas fulano está com depressão, mas ele vive sorrindo. Não sente a energia pesada dele, de tristeza, porque o cara bota uma máscara, né? Faz carinha de paisagem, oi, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. E você não chega no cerne dele, você não vai, não aprofunda. Então, fica ali, né? E é uma surpresa, quantas famílias, às vezes, de suicida, gente, mas eu não percebi nada. Porque você só olha só o externo, só olha a aparência da pessoa. Então, não tem essa sensibilidade, e o cego tem. Então, essa mensagem aqui do cura como é o nome dele? Vianney, ele está falando isso, você que é cego, né? Quantos há no mundo que um dia nas trevas maldirão o ter visto a luz? Sim, como são felizes os que, por expiação, vêm a ser atingidos na vista, ou seja, nasce cego por expiação. Os olhos não lhes serão causa de escândalo nem de queda. Eles podem viver inteiramente a vida das almas. Deu para entender isso? Viver a vida da alma, não é do corpo, que é o corpo que os olhos materiais, né? A gente enxerga com eles o que a luz reflete. Então, numa escuridão a gente não vê nada, mas o cego na escuridão percebe se tem alguém triste perto dele. Ele não está vendo, mas ele está sentindo, né? Quando Deus nos permite descerrar as pálpebras a algum desses pobres sofredores, quando Deus permite restituir a luz, eu digo a mim mesmo, alma querida, por que não conheces todas as delícias do Espírito que vive de contemplação e de amor? Se conhecestes, não pedirias então que eu te concedesse ver imagens menos puras e menos suaves dos que aquelas que te é dado entrever na tua cegueira. Porque a gente vê agressividade, a gente vê a dureza da cara. Às vezes a gente olha para uma pessoa e às vezes ela está apenas desesperada ali, mas a gente pensa, nossa, deixa eu ir para lá, esse cara está com uma cara de bravo, vai que pode ser um bandido, um assaltante, né? A gente não vê. E o cego, como não vê nada, ele sente. E ele pode chegar para essa pessoa e falar, meu irmão, posso te ajudar em alguma coisa? E a gente não faria isso por ver a expressão dura do outro e achar que pode ser dureza de maldade e às vezes é dureza de sofrimento. Ele está passando alguma coisa ruim. Então é isso que ele está falando, né? Você não percebe, né? Então o que mais que ele fala aqui, né? Abertos os olhos estão sempre prontos a causar a falência da alma. Olha que profundo o negócio. Fechados, eles estão prontos sempre, ao contrário, a fazê-la subir para Deus. Porque, veja, a gente vai julgar a aparência. E tem tanto vídeo falando disso, né? Pessoas ricas que se vestem de pobres, uma menina rica que entrou maltrapilha num restaurante e as pessoas mandavam afastar, lembra disso? Vocês já viram algum vídeo assim, que depois mostra
ela só estava fantasiada daquele jeito justamente para ver se despertava a caridade, né, das pessoas. E aí a mesma menina volta bem vestida e todo mundo, ai que bonitinha, que boneca, você está tão linda. Entende? É isso que essa mensagem do Evangelho está trazendo para a gente pensar. Então, crede-me, bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é, muitas vezes, a verdadeira luz do coração, ao passo que a vista é, com frequência, o anjo tenebroso que conduz à morte. Agora, algumas palavras dirigidas a ti, minha pobre sofredora. Espera e tem ânimo. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão abrir-se, quão jubilosa te sentirias. Mas quem sabe se esse júbilo não ocasionaria a tua perda? Confia então no bom Deus, que fez a ventura e permite a tristeza. Eu farei tudo o que me for consentido a teu favor, mas a teu turno, ora. E ainda mais, pense em tudo o que eu estou acabando de te dizer. E antes que eu me vá, recebei vós todos que aqui estáis reunidos a minha bênção. Então ele não curou a menina naquele momento. Ele deu um prazo para ela pensar e meditar em tudo que ele falou. Porque depois disso tudo, ela poderia pensar, sabe de uma coisa? Deixa eu cega mesmo. Porque eu não sei, na minha ânsia de querer enxergar, eu não sei o que eu vou ver. Porque se a boca fala daquilo que o coração está cheio, os olhos também, porque a gente não vê, a gente interpreta com o cérebro a coisa que a gente vê. Então, se um índio que nunca viu um celular, ele olhar isso aí, ele não vai dizer que é um celular. Para nós, a gente sabe o que significa um celular, por exemplo, um microfone, mas o índio não sabe. Então, ele vai olhar e vai ficar pensando, refletindo, o que é isso? Uma perninha, um negocinho, o que será essa caixinha? Entende? Não vai. Então, tudo que a gente vê é interpretação, e a nossa interpretação, ela é toda alicerçada na nossa crença, nos nossos valores, naquilo que a gente acredita. É como a gente vê o mundo. Então, alguém olha uma paisagem e fala assim, por exemplo, uma pessoa, um marceneiro, né? Eu vi isso aí no Maktub do Paulo Coelho. O marceneiro, ele vê uma floresta, ele já olha os móveis que ele pode fazer. Ele não está vendo uma árvore, sabe? O frescor, a força que essa árvore tem, as raízes ali, os galhos, as flores, ou talvez até frutos, né? Já uma pessoa que é mais espiritualizada, ele vê a natureza e agradece a Deus. Nossa, que bonito, que conforto, quanta sombra, quanto frescor, como a árvore acolhe. Alguns vão mais além, vai e abraça para pegar a energia da árvore. Vocês já fizeram isso? Sentar do lado, encostar na árvore, é tão gostoso, você sente a energia, né? Tem uma meditação da Sara Nausenheim, que ela fala o poder da árvore. Imagine-se como uma árvore, encoste nela, ou se você não tiver árvore, só imagine que você está encostada numa e que você está saindo dos seus pés raízes que vai indo lá, que nem a árvore, né? O poder da árvore. E você abre seus braços, estende suas mãos, sente como se você tivesse galhos, que você estivesse absorvendo a energia da natureza e você sente como se você fosse a própria árvore, né? Sentindo essa energia toda descendo e vindo da terra, a energia forte, que é a energia material, né? Que vai te abastecendo, entende? Sinta esse poder. É uma meditaçãozinha de 5 minutos, mas que é muito eficaz. Então, gente, veja, o cego não vê, mas ele sente a árvore. E alguém que enxerga pode ver só os bancos que ele pode fazer, a casa de madeira que ele pode destruir, né? Entende? Então, não é ter os olhos de ver. O que você vai ver é o que você tem no seu coração. Então, é assim que ele termina, né? Antes que eu me vá, recebei todos vós
que estão aqui reunidas a minha bênção. E a menina, a gente não sabe, né? Através dessa mensagem, a gente não sabe se ele curou ou não, né? Se ela ficou, porque às vezes a cura pode acontecer depois, né? Ou não, porque ela pode muito bem falar. Assim como o cego de Jericó, quando Jesus perguntou: "Que tu queres que eu te faça?" E ele pensou um minutinho: "Eu quero vistas." Ele não pediu: "Eu quero enxergar de novo." Ele queria ver, porque Jesus, uma hora, ele fala assim: não basta ver, é preciso ter olhos, né, de ver, não apenas de enxergar. E ouvidos de ouvir, porque escutar, todo mundo escuta um barulho, mas como a gente vai interpretar esse som e ouvir a mensagem, é aqui de dentro, é da mente e do coração. Então, é por aí que vai a coisa, né, para a gente refletir. Como é que a gente vê, como é que a gente ouve. E as nossas mãos, né? O que a gente faz com ela? Com todo o nosso corpo, né? Muitas vezes a gente quer saúde e depois vai fazer o quê com a saúde? Qual é a proposta? Porque em tudo tem um propósito. Então, quando o cego pediu, o cego de Jericó, eu quero ter vistas, ele queria ver além das aparências, ele queria enxergar o sentido da vida, tanto é que ele seguiu Jesus, ele ficou curado de verdade, porque ele seguiu o Cristo. A maioria não seguiu, entende? A maioria foi, se exibiu, olha, estou curado e tal, né? Achando que é um mérito dele e no fim não deu em nada, né? Continua por aí, mas aquele ficou curado. E é isso, né, Dan? Quer fazer um Pai Nosso para nós? Bem? Vamos encerrar com o Pai Nosso, do nosso pequenino. Pai Nosso, Mais alto. Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentações, e livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Amém. 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 E assim a gente termina. E como é que desliga esse microfone?